Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais um vídeo do Florescendo no Deserto. E você vive uma vida de propósito? O que é viver uma vida de propósito? Como viver uma vida de propósito? Então, se você quer saber sobre isso, vem comigo, vamos lá. Muita gente fala sobre viver de propósito, você tem que saber o seu propósito, mas afinal de contas, o que é esse propósito? Que muita gente fala, mas na verdade eu continuo perdida sem saber. Me explica, Vivi? E eu vou te explicar. O propósito é você viver uma vida intencional, alinhada com aquilo que Deus tem para você. Ai, Vivi, mas eu não acredito nessa coisa de Deus. Tudo bem. Mas mesmo você não acreditando, Deus te criou com um propósito específico. Você tem habilidades que foi dadas por Ele. Você tem capacidade de fazer coisas que para você acontece naturalmente. E talvez porque acontece naturalmente, você não percebe que isso é uma habilidade sua. Mas as pessoas ao seu redor, elas reparam esses detalhes. Por exemplo, tem pessoas que desenham com muita facilidade e provavelmente isso está ligado ao propósito. Tem pessoas que cozinham muito facilmente, elas conseguem misturar os ingredientes e sai dali algo delicioso. Outras pessoas, elas escutam uma música e elas conseguem tocar aquela música só de lembrar daquilo que ela ouviu. E tudo isso são habilidades que nós temos. Mas, durante o percurso aí da nossa vida, a gente vai crescendo e aquelas habilidades que a gente tinha, a gente começa a achar que elas são não importantes. A gente começa a se preocupar mais com sustentar a casa, juntar dinheiro, cuidar da família, cuidar dos filhos. E as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos são meio que deixados de lado. E hoje o maior desafio para qualquer uma de nós é parar. Parar para quê? Para se avaliar, para se olhar, para se ouvir, se escutar, saber o que eu verdadeiramente gosto de fazer, o que realmente eu tenho facilidade em fazer, o que eu poderia ajudar outras pessoas. E são essas perguntas que nós fazemos para nós mesmos que vão conectar, sabe, o propósito. O que acontece? A gente consegue juntar várias peças de um quebra-cabeça, mas a gente não consegue montar. Talvez você já saiba o que você gosta, talvez você já saiba, tem algumas dicas daquilo que queima no seu coração, mas você não consegue juntar essas peças. E viver uma vida de propósito é juntar essas peças do quebra-cabeça. E é isso que eu quero te ensinar aqui, compartilhar com você um pouquinho do meu conhecimento. O que é viver uma vida de propósito? Na minha definição, ok? Você pode ter a sua, eu quero compartilhar a minha. Viver uma vida de propósito é viver uma vida intencional. É saber aquilo que eu preciso fazer para cumprir aquilo que eu tenho capacidade em fazer. Mas como que eu vou fazer isso? E calma que eu vou falar para você o como você vai viver, ok? Se você já respondeu essas perguntinhas que eu fiz antes, se você tem aí o seu caderninho, tenha um espaço específico para você falar só sobre o seu propósito, porque ele vai amadurecendo conforme você vai amadurecendo. É exatamente isso. Talvez você olhe e pense que o meu propósito mudou. Não, seu propósito amadureceu. Porque hoje você tem ferramentas melhores, você tem conhecimento, você tem pessoas que te ajudam, então o seu propósito ele vai ser potencializado, ok? E se você mudou, é porque talvez você não estava vivendo exatamente da maneira que Deus tinha te criado para viver. E por andar perdido, você começou a fazer coisas que eram importantes, mas não era verdadeiramente seu propósito. Eu gosto de uma frase, ela é de Sócrates e fala assim: uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida.
E viver uma vida de propósito é isso, é viver uma vida com desafios. São desafios diários, tanto para você, para o seu autoconhecimento, para você viver ali no seu propósito mesmo, conhecimento das habilidades que você tem, mas também aperfeiçoar. Se você tem a habilidade de música, ainda assim você vai precisar aprender a tocar, aprender várias coisas que eu não sei sobre música, ok? Eu escolhi um assunto que não é muito a minha área. Mas tudo bem, você me entendeu, certo? E além disso, o que mais vai acontecer para você viver uma vida de propósito? Você vai abrir mão de certas coisas. Exemplo que aconteceu comigo. Eu gosto muito de aprender. Essa é uma das coisas que eu mais amo. Isso é um hobby para mim. Aprender para mim é um hobby. E eu gosto de aprender por causa disso. Eu estava em teologia, só que eu entrei em alguns cursos, tipo 3. Então, ficou um pouco difícil para eu cuidar das outras áreas que eu precisava, porque 3 cursos de teologia ao mesmo tempo é um pouquinho puxado, mesmo para uma pessoa que gosta de aprender. Então, eu tive que abrir mão de 2, porque são coisas temporárias para poder cuidar do meu propósito, que é desenvolver pessoas. E eu tinha trocado, invertido essas prioridades. Eu deixei o curso de desenvolver pessoas de lado para aprender teologia. E equilíbrio é tudo, então eu tirei 2 cursos de teologia, fiquei só com um e voltei para o curso de desenvolver pessoas. Então é abrir mão. Por mais que eu queira muito aprender teologia, e eu entendo que isso vai ser um processo meu durante a vida, eu não posso colocar isso em excesso na minha vida. Entende? Então, quando nós temos um propósito, nós conseguimos alinhar a nossa vida. E é isso que eu espero que você compreenda e aplique na sua vida. Ok? Combinado? Veja então na sua vida. O que será que está em excesso? Será que são redes sociais em excesso? YouTube? Comer em excesso? Assistir muito a Netflix? Nós temos excessos em nossas vidas. E talvez, assim como eu, até não são coisas ruins, tá bom? Aprender é uma coisa maravilhosa, mas aprender aquilo que não está conectado diretamente com o seu propósito pode te sabotar. Então, abra mão de certas coisas, ok? Anota aí no seu caderninho. Então, além de ser intencional, abrir mão de certas coisas que você vai precisar abrir mão, você vai precisar também saber dizer não. Toda vez que você diz sim para alguém, querendo ter dito não, morre um pedacinho de você. Sim, você precisa aprender a dizer não. E eu sei que para muitas pessoas é muito difícil, pelo vínculo emocional, pelo desejo de servir a outra pessoa. Talvez você não diga não porque você depende financeiramente daquilo. São vários os motivos que nos impedem de dizer não. Mas você vai precisar se desenvolver para saber dizer não. E existe sim uma maneira correta de você dizer não. Quando você sabe o seu propósito, quando você sabe aquilo que você precisa fazer e você aprende a usar uma coisa chamada agenda, um planner, ter anotado seus compromissos com você mesma, com as pessoas e com o seu propósito, você consegue dizer não de uma maneira muito mais fácil, tá bom? Então, já coloca aí no seu caderninho, fazer a minha agenda comigo, com os meus, né, com a minha família, aquelas atividades que você precisa estar, e com o seu propósito. Faz essa agenda que com certeza vai fazer a diferença na hora de você dizer não para alguém, tá bom? Outra coisa que é muito importante para quem quer viver uma vida de propósito: dizer sim. Pera, Vivi, tá doida agora. Você acabou de falar que era para eu saber dizer não, e eu tô aqui pensando como que eu vou fazer a minha agenda. E agora você diz que tem que dizer sim.
Sim, você tem que dizer sim para o seu propósito. Mas isso parece óbvio. Parece, mas na prática não é. Como eu te expliquei há uns minutinhos atrás, o que eu estava fazendo quando eu comecei a estudar mais teologia do que o desenvolvimento pessoal. Eu estava dizendo sim para coisas que são importantes, mas que não está tão conectada ao meu propósito, entende? Então eu preciso saber dizer sim para a coisa certa, para aquilo que está conectado ao meu propósito. E para isso, eu preciso saber qual que é ele. Entende? Então, se você quer saber qual que é o seu propósito, vai ter outros vídeos linkados aqui embaixo para você poder descobrir o seu, se você ainda não sabe, tá bom? E o que mais? Ser intencional, abrir mão de certas coisas, saber dizer não, saber dizer sim. E agora o quinto passo aí para viver uma vida de propósito é fazer. Como assim, Vivi? Fazer? Sim, muita gente acha que fazer várias coisas, ser multitarefas é algo, uau, admirável, mas não é. Eu sinto te dizer, não é nada admirável ser multitarefas. Você precisa fazer sim, mas fazer a coisa certa. O segredo da mudança é você concentrar a sua energia, não em lutar contra as coisas antigas, contra o seu velho eu, mas em construir coisas novas. Sim, você precisa fazer, é uma construção diária. A cada dia que você acorda ou não acorda, você está fazendo. Será que você está fazendo? Construindo esta nova pessoa que você quer se tornar? Você está construindo uma vida de propósito? Ou você está simplesmente vivendo a velha vida, dia após dia? Toda vez que o alarme do seu celular toca e você aperta adiar, você está adiando a sua própria vida. Então pare de adiar a sua vida, acorde no horário adequado para você e viva uma vida de propósito. Faça o que é preciso ser feito. Construa uma vida de propósito. É uma construção, é um dia a dia, é um passo a passo. Não vai acontecer da noite para o dia, não vai acontecer de você acordar, uau, minha vida está transformada, eu estou vivendo uma vida de propósito. Da noite para o dia? Não. Mas uma construção diária com passos firmes e constantes. Tenho certeza que até daqui 2 meses, 3 meses, você vai ver a transformação na sua vida. Por quê? Quando nós damos um passo fazendo o que precisa ser feito, a nossa vida verdadeiramente ela é transformada, ok? Nós somos transformados por aquilo que nós praticamos, por aquilo que nós fazemos. Não é algo aleatório que vai acontecer de repente. E isso é um mito, as pessoas acham que o propósito de repente vai brilhar na frente dela, ela vai falar, eu entendi o meu propósito e eu estou vivendo. Não! Por quê? Você vai ter que ser intencional, você vai ter que escolher, é uma vida de desafio, você toda manhã vai ter que escolher viver aquele propósito. Além disso, você vai ter que abrir mão de certas coisas, ainda que sejam coisas boas, que você goste. Talvez você goste muito de assistir TV, assistir Netflix, passear no shopping, assim, de bobeira. São coisas boas, são coisas que não faz mal para ninguém, que você gosta, mas que talvez você vai ter que trocar isso por estudo ali na sua área, naquilo que você quer fazer, naquilo que está ligado ao seu propósito, entende? Então, existe um preço a ser pago para viver uma vida de propósito. Viver uma vida de propósito é para corajosos, não é para qualquer pessoa. Por quê? Porque exige esse preço de abrir mão de coisas que são boas, que você gosta, mas para viver intencionalmente. Você vai ter que aprender a dizer não. Você vai aprender a dizer sim para aquilo que é a prioridade, para aquilo que é o seu propósito. E você vai ter que fazer. Não adianta tudo isso estar na sua cabeça se você não colocar em prática. Dia após dia, o telefone toca, você acorda e você faz.
seja o seu fazer hoje estudar para lapidar aquela habilidade que você tem, seja o seu fazer hoje descobrir o seu propósito. Talvez você ainda não saiba qual que é ele. Então, o que você precisa fazer? O primeiro passo é descobrir o seu propósito, ok? Então, descubra e coloque em prática todos os dias. Hoje melhor que ontem. Hoje melhor que ontem. É tudo que você precisa para viver uma vida intencional, uma vida de verdadeira transformação, de mudança e que com certeza vai transformar a vida de outras pessoas, vai abençoar a vida de outras pessoas. E o mais gostoso, vamos dizer, a recompensa de você viver uma vida de propósito é você saber que você está fazendo aquilo que Deus te criou para fazer, você está usando as habilidades, os dons, os talentos que Ele te deu. E o melhor de tudo, você está ajudando outras pessoas. Para mim, desenvolver pessoas é maravilhoso. Por quê? Porque eu sei que elas podem viver uma vida extraordinária, uma vida intencional. E é por isso que eu uso o meu tempo para isso, para estudar sobre isso, para compartilhar sobre isso. E eu espero ter ajudado você. Se você aprendeu o que é, desmistificou aí o que é viver uma vida de propósito, que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas também entendam que não é algo mágico, algo místico, algo que é só para algumas pessoas. Não, é para qualquer pessoa que escolhe viver intencionalmente, que escolhe aceitar viver o propósito. Sim, é um convite viver uma vida de propósito. Nós podemos aceitar ou não. E eu espero que você aceite viver uma vida de propósito. E se você precisa de ajuda, de capacitação, de ferramentas para isso, eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Vamos juntas, porque juntas nós somos mais fortes. Florescendo no deserto, porque não importa a dificuldade em que você está agora, nós podemos florescer mesmo em meio às dificuldades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!